para esta terceira oportunidade em que, graças a uma fraternal parceria entre a Casa, a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, estamos realizando um novo seminário para abordagem de temas ligados à administração das casas espíritas, né? A capacitação das casas espíritas para o desempenho, tanto quanto possível, otimizado, face às mudanças que, ao longo dos anos, a sociedade vem experimentando e exigindo que as casas espíritas, igualmente, se adequem, se adaptem a todas essas mudanças, sem, todavia, perder o seu caráter principal, essencial, de uma casa a serviço de um ideal superior, inspirado no Evangelho e na doutrina dos Espíritos. Então, esse tem sido um desafio, e os trabalhadores atentos e qualificados têm se postado à frente desse desafio com valor, com qualificação, e apresentando a todo o movimento as oportunidades, os subsídios com que possam adequar-se a esses novos métodos de trabalho, de relacionamento das casas espíritas com a sociedade, com as autoridades, e assim sustentar o programa essencial, que é uma casa espírita a serviço do Cristo de Deus, mas atendendo a todas as determinações que emanam de César, representando César, como sabemos, o Estado, enfim, tudo aquilo que significa a organização, a estrutura da sociedade. Então, para isso, meus amigos, estamos aqui e contamos com a colaboração valiosa e inavaliável de amigos, de trabalhadores que, com os seus talentos, com a sua formação, com a sua disposição e seu idealismo, se dispõem a justamente orientar, esclarecer, fraternalmente ajudar a nós, indivíduos e organizações, para que atinjamos esse objetivo de uma otimização dos nossos trabalhos na sociedade, dentro das casas espíritas. Então, nós temos aqui, a nosso lado, dando honra a esta casa, dando felicidade a esta casa, a sede seccional da Federação na Avenida Paço, o palestrante, não é? Aquele que efetivamente tem sob seus ombros a condução geral desse seminário de hoje, que é nosso querido Antônio César Perry de Carvalho, diretor da Federação, secretário-geral do Conselho Federativo Nacional e coordenador do projeto Capacitação Administrativa de Dirigentes de Centros Espíritas. Então, aqui nosso querido Antônio César Perry de Carvalho. Temos também nosso estimado irmão Roberto Versiani, integrante da equipe de da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional e do projeto Capacitação Administrativa de Dirigentes de Centros Espíritas. Temos também nossa estimada irmã, querida irmã que nos visita, que, permita-me dizer, está maravilhada com a sede aqui, a sede histórica, antiga da casa, né? Nossa querida Célia Maria Rei de Carvalho, também integrante da equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional e do projeto Capacitação Administrativa de Dirigentes de Centros Espíritas. Ainda temos também, isso configurando essa feliz parceria, que aliás não é surpresa, porque as organizações espíritas têm que trabalhar constantemente em parceria fraterna, o nosso Mozart Leite, diretor da área de divulgação do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, participa o Mozart do grupo organizador dos eventos dessa parceria com a FEB. E Palmiro Costa, diretor da área de ações estratégicas desse mesmo Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. Ele é responsável pelo serviço do Centro de Formação Continuada de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Cada um terá a sua atribuição. O Antônio César Perry de Carvalho, aqui ao nosso lado, ele tratará de gestão administrativa e doutrinária do Centro Espírita. O Roberto Versiani terá como tema para expor
relacionamento interpessoal na gestão do Centro Espírita. A Célia Maria Rei de Carvalho abordará o tema gestão, inspiração no Cristo. E depois, então, nós, no desenrolar do nosso trabalho, também exporemos as condições em que vamos agir aqui no nosso seminário. Então, amigos, nós vamos agora, depois de darmos essas boas-vindas, vamos passar a leitura da página inicial, a página oriunda do mundo espiritual, ditada pelo nosso venerando educador Emanuel, através do Chico, uma página ditada e que há de nos preparar, nos ajustar intimamente à prece e vai dar início ao nosso trabalho efetivamente. Nós vamos tomar a liberdade, então, de ler essa página que, sugestivamente, tem o título Administração, em perfeita consonância com o que hoje, o tema geral de nosso seminário. Emanuel cita como fonte de sua inspiração a seguinte expressão do Cristo no Evangelho segundo Lucas: dá conta de tua administração. E o Espírito, inspirado nessa expressão de Jesus, ele nos propõe a seguinte lição: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Então aí, meus irmãos, está a página do nosso amado Emanuel, e agora vos convidamos todos para que façamos a prece inicial, elevemos nossos corações ao alto e supliquemos ao Cristo de Deus e à legião de espíritos que o serve e que serve nesta casa o indispensável auxílio para que nossos trabalhos sejam fecundados pelos pensamentos e sentimentos desses amorosos espíritos que nos guiam, nos protegem e nos consolam. Então vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Senhor e Mestre, guia incomparável dos nossos destinos no mundo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos na casa de Ismael para tratar daqueles interesses eternos do nosso espírito, para, Jesus, bebermos nessa fonte
dos vossos exemplos e ensinamentos, que nos descedentará eternamente. E para esse momento, Jesus, nós vos suplicamos vossa divina atenção, vosso olhar protetor e a vossa permissão, para que aqui venham estar conosco, nos influir, nos intuir, nos dirigir efetivamente os amorosos Espíritos que vos servem. Que, Jesus, façamos de nossa parte todo o esforço possível para entrarmos em sintonia com eles e assim, Senhor, termos a certeza de que nossos trabalhos serão conduzidos sobre trilho firme e seguro, sob a vossa inspiração, animados todos do sentimento por excelência que é o amor fraternal. E, Jesus, submissos, atentos às lições que aqui serão evocadas, Senhor, em nome da vossa doutrina, em nome da doutrina dos Espíritos, para a nossa edificação e para que melhor vos sirvamos, Senhor, nas tarefas que nos têm sido confiadas, Senhor, para nosso reerguimento moral. Então vos pedimos permissão, Divino Mestre, para que agora, no vosso nome, em nome de Ismael, o guia desta casa, em nome de vossa Mãe Santíssima Maria, e sobretudo, Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, possamos dar, como damos por iniciados, os nossos trabalhos nessa manhã de sábado. Que assim seja, Jesus. Amigos, então agora nós vamos ter a alegria de passar a palavra para nosso querido Antônio César Perry de Carvalho, que abordará o tema Gestão Administrativa e Doutrinária do Centro Espírita. Prezados companheiros, é uma satisfação muito grande retornarmos aqui à sede histórica da Federação Espírita Brasileira, num prazo curto de tempo, porque nós estivemos no lançamento da edição comemorativa de O Livro dos Espíritos e no último dezembro. E achamos que é da mais alta importância essa parceria que tem sido estabelecida entre a FEB e a CERJ, com o objetivo de reunir os trabalhadores e dirigentes dos centros espíritas em torno de seminários que tratam de questões do dia a dia de nossas instituições espíritas. No dia de hoje, nós vamos desenvolver a questão da gestão administrativa e doutrinária da Casa Espírita, e nós gostaríamos também de lembrar que, além dos dois integrantes que aqui estão, que é o Roberto e a Célia, já estiveram aqui em janeiro, junto com o presidente da FEB, o Marco Leite, né? E em fevereiro veio o Ricardo Silva, né? Que abordou aí algumas questões jurídicas, né? Relacionadas com o SAPS. Então, todos eles integram essa mesma equipe que trabalha com a gestão administrativa e doutrinária do Centro Espírita. Esse trabalho, ele foi desenvolvido num prazo muito curto de tempo e levado às várias federações estaduais do Brasil no ano de 2003. E de lá para cá, vários estados, cada um no seu passo, já tem realizado cursos, seminários, encontros relacionados com esse tema, que evidentemente tem toda uma proposta e uma base definida até em apostilas. É indispensável sempre lembrarmos que nós temos que manter fidelidade à identidade da doutrina espírita, sempre considerando que Allan Kardec, o nosso mestre, ele definiu o uso da palavra doutrina espírita e espiritismo. E em torno dessa definição, em torno da codificação kardeciana, é que nós estaremos então desenvolvendo o nosso trabalho. As atividades nossas no Centro Espírita têm aí algumas personagens centrais. Uma delas é o trabalhador espírita.
Mas o trabalhador espírita, ele tem tarefas definidas e continuadas junto ao centro espírita. E é essa a razão, inclusive, desse seminário que está sendo realizado hoje, como também dos anteriores. Estão muito relacionados com a orientação e a preparação do trabalhador espírita. Mas nós temos como objetivo de atender um público, não é? Esse público, existe um público espírita e existe um público não espírita. O público espírita é o frequentador real e potencial do centro espírita, é aquele que já está no centro e é aquele que é simpatizante pelas ideias espíritas. Mas nós temos também que pensar no contexto de toda a sociedade, e a sociedade onde nós nos inserimos, que evidentemente tem aí algumas nuances, algumas características diferentes de acordo com as regiões do país. Lembrando que nós vivemos num país continental, fala o mesmo idioma, mas nós temos tradições e heranças culturais muito diversas, de acordo com cada região do país. Então, nem sempre nós podemos adotar, né, propostas absolutamente idênticas em todas as regiões dentro do nosso próprio país. O nosso público espírita, então, é o conjunto de todas as pessoas nas quais nós estamos inseridos e também as organizações públicas e privadas que as instituições e o movimento espírita têm relação. Mas na base de tudo isso está a causa, que são aqueles princípios básicos da doutrina espírita, né, definidos por Allan Kardec. Então, em qualquer atuação que tenhamos, junto ao público, o trabalhador e a sociedade, nós temos que manter identidade, sim, com os propósitos definidos da nossa causa espírita. E é esse o grande cuidado dentro do movimento espírita. Então, nós temos que lembrar que a causa, né, a doutrina, ela propicia ao ser humano o esclarecimento sobre a sua realidade espiritual. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Atende às suas necessidades e promove a sua educação integral, do ponto de vista moral, intelectual e social. Então, esses são os personagens, né, que estão envolvidos no trabalho que nós executamos nas atividades espíritas. Porém, dentro de todo esse contexto, o que é então o centro espírita, né? O centro espírita é, acima de tudo, e aqui como sinônimo, os grupos, centros, sociedades espíritas em geral, né, tem como objetivo, em primeiro lugar, são núcleos de estudos, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Então, muitas vezes, a gente até fala no centro espírita que juridicamente é uma sociedade, é uma associação, às vezes é uma organização religiosa. No Brasil, todas essas situações são viáveis, mas nós não podemos perder de vista que ele tem características diferentes. O centro espírita não é uma empresa comum, não é? O centro espírita é um núcleo de fraternidade, de oração, de trabalho em benefício do esclarecimento e da melhoria do homem. São escolas, portanto, de formação espiritual, moral, trabalhando à luz da doutrina espírita. Daí a razão de Emmanuel afirmar numa mensagem, num texto bastante divulgado já, inclusive, por Reformador, desde janeiro de 1951, chamado Centro Espírita. Diz Emmanuel: o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quer dizer, todos nós somos eternos aprendizes dentro do Centro Espírita. Quer dizer, ninguém é doutor, ninguém é mestre, não existe hierarquia no sentido humano da palavra, né?
mas sim no desejo de se ombrear e de se trabalhar conjuntamente pela causa. Os grupos, centros e sociedades espíritas são postos de atendimento fraterno para todos aqueles que vêm buscar orientação, apoio, ajuda, consolação, não é? Então ele funciona como um pronto-socorro, ele funciona como uma escola, ele funciona como uma oficina de trabalho. Como oficina de trabalho, ele proporciona aos seus frequentadores as oportunidades para exercitar o próprio aprimoramento íntimo. Pelo trabalho é que nós nos revelamos, né? O trabalho é que nos retrata o que acontece no nosso íntimo, do nosso compromisso, da nossa dedicação, e esse trabalho está franqueado a todas as pessoas, cada um dentro das suas possibilidades, dentro do seu potencial. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, de estudar, de trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Então, todas as faixas etárias são convidadas para atuar no centro espírita. Aliás, aqui tem um lembrete. Nós falamos nos cenários, nos personagens, no contexto, né? Nós temos que começar a pensar que o Brasil vem mudando paulatinamente e aumentando a média de vida, a expectativa de vida. Então nós temos que começar também, não só preocupar com a criança, com o jovem, com o adulto, mas com a terceira idade também, e em condições adequadas para a terceira idade chegar e atuar ao centro. Quer ver um exemplo? A pessoa idosa pode ir sozinha à noite ao centro espírita? Dificilmente. Em alguns bairros de algumas metrópoles é impeditivo. Significa que a gente tem que começar a pensar, na medida do possível, das possibilidades de um planejamento, de duplicarmos as nossas reuniões nos centros também para o período diurno durante a semana. Porque fim de semana é um horário também que muita gente tem outros compromissos de família e de lazer. Por exemplo, eu já conheço em uma capital do país um centro espírita que tem reuniões à noite e à tarde. Quando nós chegamos lá para falar de vez em quando nessa reunião da tarde, mas está cheio de pessoas da terceira idade. São essas que estão frequentando ali durante o dia. Então, veja, são pequenas coisas, não é, que a gente pode lembrar em adequação para realidades. Diz Divaldo Pereira Franco, num livro que foi editado pela USE de São Paulo, com base em entrevistas ali realizadas. A Casa Espírita é a célula máter, ela é a base, né, do nosso movimento espírita, e diz ele também, da nova sociedade, proposta de uma nova sociedade. É uma escola que não apenas instrui, mas também educa. Será escola, santuário, hospital, lar, onde todas as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. E é a característica do mundo que nós vivemos. São tantos contrastes, são tantos choques, são tantas notícias infelizes que são divulgadas, e as felizes geralmente não são, que se a pessoa não tiver uma retaguarda moral e espiritual, ela fica meio perdida, aturdida com tudo que acontece no mundo, né? Achando que o mundo está desabando. Não é bem assim. Mas o Espiritismo nos ajuda a dar uma fortaleza interior para nós suplantarmos esses momentos que nós vivemos, inclusive em nosso país. Todavia, é importante nós recorrermos sempre à base que é Allan Kardec. E diz Allan Kardec, na Organização do Espiritismo, na Revista Espírita, aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas intenções deve primeiramente ter segurança do concurso de alguns adébitos sinceros, que levem a doutrina com seriedade
e cujo caráter conciliador e benévolo seja conhecido. Vamos prestar atenção nessa frase aqui de Kardec. Tem que ter adeptos sinceros. Agora, que levem a doutrina com seriedade. É o conhecimento, a base doutrinária, ou pelo menos o compromisso em estar conhecendo a doutrina. E cujo caráter conciliador e benévolo seja conhecido. Kardec traçou aqui o perfil do dirigente espírita. Então, o perfil do dirigente espírita ideal. Muitas vezes a gente não tem um ideal, né? Mas o ideal, dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo hoje, não estamos falando do mundo do século XIX, do começo do século XX, vamos falar do mundo de hoje. O dirigente ideal é aquele que seja conciliador, benévolo e que tenha conhecimento doutrinário. Então, essa é uma característica importante que nós não podemos esquecer de dirigente de centro espírita. Mas diz Kardec também, no seu testamento filosófico, né, sobre a nova organização que ele propunha para a então existente Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Diz Kardec: realmente é muito belo estar animado por boas intenções, porém, primeiramente, é necessário poder realizá-las. Você já conhece uma frase de Dante, né? Que de gente de boas intenções, lá tem áreas do outro lado que está cheio deles, né? Boa intenção não é tudo, não resolve tudo. Além da boa intenção, nós temos que ter alguma coisa a mais. É importante a boa intenção, mas tem que ter alguma coisa a mais. Kardec já fala aqui na questão da saber se é viável aquilo, se tem como planejar para se chegar lá. Essa é a questão. Então, isso é importante no nosso movimento espírita. Evidentemente, alguns de vocês não conheceram, mas outros sim. Nos anos 50 e nos anos 60 do movimento espírita brasileiro, houve aquele auge de boas intenções, de realização, de imitar os trabalhos de Chico Xavier, com boa intenção. Resultado, foram surgindo obras assistenciais aos montes do movimento espírita, absolutamente necessárias. Só que elas foram crescendo, e daí muitas fecharam. Porque não tinham mais como se manter, principalmente face às adequações, às mudanças da legislação brasileira e às exigências que foram feitas. Então, isso é muito importante a gente sempre levar em consideração o que é válido para um bairro de uma cidade, pode não ser válido para um outro bairro da mesma cidade. Então, a ideia de contexto que nós falamos no começo é extremamente valoroso nos dias que nós vivemos hoje para os estudos e planejamento que devem ser feitos. Mas o que Allan Kardec nos orienta como indispensável para um bom equilíbrio do centro espírita? Isso está lá no Livro dos Médiuns. Diz Kardec: perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos. Comunhão de ponto de vista em torno de quem? De Allan Kardec. Então, o ponto de aproximação de nós espíritas é Allan Kardec. Então, ali é que está a doutrina espírita, ali é que está a base, por isso que são chamadas as obras básicas, as obras da codificação. Existe no movimento espírita brasileiro alguns modismos, né? Vocês podem ver aí de livros que surgem, uns descrevendo a curva não sei do que, da nuvem do outro planeta, e outra descrevendo o mundo espiritual assim ou assado. E tem gente que fica perdendo tempo discutindo esses detalhes. Vejam bem, nós temos que nos aproximar não aquilo que leva a polêmica. Nós temos que nos aproximar por aquilo que deve ser o ponto de vista comum, que é a obra de Kardec. Então isso que deve ser a nossa base sempre. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Por isso que Kardec falou, adotando um lema do século XVIII, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, no movimento espírita,
Nós somos os primeiros que temos que aprender